Oi, meu povo! Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Vocês estão bem? Acredito que sim, né? Que vocês estão bem. Eu também, graças a Deus, eu estou muito bem, né? Com o nosso Deus, sempre a gente está feliz e muito bem. Gente, eu quero deixar mais umas palavrinhas aqui da parte de Deus para vocês, né? Não vou ler o texto todo porque o texto é muito grande, né? Mas a palavra de Deus é muito boa, muito verdadeira. É muito bom de se ouvir. Mas eu não vou se estender muito, né? Eu quero apenas falar de um homem chamado Jonas. Não sei se vocês conhecem esse texto de Jonas. Jonas, um grande homem, né? Um homem de Deus. Mas um homem também, gente, que tinha defeitos, como eu e você temos, né? Um homem que era falho também, né? O povo de Deus, pela misericórdia, a gente tenta se esforçar para fazer a obra de Deus, né? Mas a gente erra, gente. A gente erra, a gente é falho. O único que não erra, o único que não falha, o único que não tem pecado nenhum é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Ele sim. Por isso que temos que, quando a gente caminhar, fazer a obra de Deus, a gente temos que olhar somente para Ele, gente. Porque se a gente for olhar para A, olhar para B, a gente não caminha, né? Porque todos nós temos falha. Mas quando a gente dobra o joelho e diz, Jesus, chega aqui, me ajuda, me perdoa, Ele é fiel para nos ajudar. Gente, esse homem chamado Jonas, ele desobedeceu a palavra de Deus. Jesus mandou ele para uma cidade e ele foi para outra cidade que não tinha nada a ver. Então ali veio uma grande tempestade e Jonas teve que passar pelaquela grande tempestade. Mas por que, gente? Por causa de uma palavra que ele não obedeceu. Ele desobedeceu ao nosso Jesus. Então, muitas das vezes é isso, quando Jesus ele manda, ordena eu e você fazer alguma coisa, e quando a gente não faz, quando a gente recua, então, gente, a gente passa também por uma grande tribulação. A gente, quando desobedece o nosso Deus, ele permite, gente. Então temos que se esforçar para a gente não desobedecer ao nosso Deus, né? Que eu e você viemos sempre pedir ao nosso Deus, Jesus me ajuda para me fazer sempre o que tu manda e o que tu ordena. Então, gente, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou citar alguns versículos para vocês, tá certo? Que vocês meditem nessa palavra que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Então, desde já, vai deixando teu like, vai compartilhando, gente. Vai se inscrevendo também para me ajudar, tá certo? Que é muito importante que você possa ver o vídeo até o final, tá certo? Para me ajudar. E é isso aí. Tô feliz porque vocês estão comigo, né? Estou feliz porque vocês sempre comentam, compartilham, se inscrevem. E eu acredito sim que esse canal vai avançar, tá certo? Então, se encontra lá em Jonas primeiro em diante, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: o 2: Diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da sua face. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento
e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temia os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugares no portão e deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormindo? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde e lancemos a sorte, para que saibamos que caiu-nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara tu agora por que razão sobreveio este mal. Ocupação a tua de onde vem? Qual é a tua terra? 10. Então este homem se encheu de grande temor e lhe disse: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse-lhe: Que tens faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se levantou. Aí, gente, deixa eu ver aqui, viu? Aí eu quero ler o 12. E ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Até o 12, gente. Então, gente, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, né? Como eu falei, Jonas, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que fazia a obra de Deus. Mas, de repentemente, Deus mandou ele para uma cidade, ele foi para outra cidade que não tinha nada a ver. Jesus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis, que não tinha nada a ver. Então ali Jesus permitiu, gente, uma grande tempestade vir sobre Jonas. Aí a gente lê o texto, capítulo 1, mas o capítulo 2, Jonas já começa a se arrepender do que ele fez. Entendeu, gente? Que Jesus mandou ele para uma cidade fazer a obra, entendeu? Jesus queria que ele fosse para aquele lugar, porque o povo estava desobedecendo a Deus, o povo estava indo contra a palavra de Deus, e ele, por ser um servo de Deus, Jesus disse: Jonas, vai para lá fazer a minha obra, vai pregar o meu evangelho naquele lugar, porque eu tenho algo contigo, eu vou te usar naquele lugar para tu fazer a minha obra, para aquele povo se arrepender, para aquele povo parar de estar fazendo tanta coisa errada. Essas coisas erradas que aquele povo estava fazendo, eu já estou por aqui com aquele povo, entendeu, gente? Nas minhas palavras, Jesus estava dizendo isso para Jonas. E ele pensou que Jonas ia obedecer, né? Só que o nosso Deus, ele é grande e poderoso. Ele já sabia, gente. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que Jonas ia decepcionar ele. Ele já sabia que Jonas ia falhar com ele, entendeu? Mas só que Jonas, ele se arrependeu. Então, gente, é isso aí. Quando a gente faz algo que não agrada a Deus, e quando a gente lembra: Deus, eu pequei, eu falhei, me perdoa, Jesus, ele é fiel para nos perdoar. Agora, aquela tribulação você vai ter que passar. Por quê? Porque você desobedeceu a ele, entendeu? Mas não é que Deus não estava com Jonas. Deus estava com Jonas. Mas ele tinha que passar aquele processo por causa da desobediência. Entendeu, gente?
É isso aí. Só que o nosso Deus estava também sim com Jonas. E aqui no capítulo 2, olha, Jonas no grande peixe, né? Jonas no ventre do grande peixe, sua oração. No caso, ele começou a orar ao Senhor. Ali ele já começou a se arrepender. Então, Deus teve misericórdia de Jonas. Fez o grande peixe vomitar Jonas. Jogar Jonas para fora. E ali Jonas disse: Senhor, agora sim, me perdoa. Estou pronto para ir para essa cidade fazer a tua obra. Dizer que tu és fiel. Entendeu, gente? Ó, Jonas, capítulo 2 aqui já é o arrependimento dele, entendeu? Olha, quero ler somente uns versículos para completar, né? A Jonas 2, capítulo 2 aqui, ele já está se arrependendo, tá certo? Ai, gente, Deus é forte, viu? Ó, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe. O 2. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Tu ouviste a minha voz. Isso é ele falando com Deus, entendeu? Então ali ele passou por aquela grande tribulação, porque não é fácil não, viu, gente? Passar por tribulação, passar por diversidade é muito ruim, viu? É muito difícil, né? Temos que ser sinceros. Mas ali, quando ele se arrependeu, então ele começou, gente, a fazer a obra do Senhor. Entendeu, gente? Ele começou a obedecer a voz de Deus. Ele voltou para a cidade que Deus queria que ele fosse. E ali ele, como é que se diz? Ele pregou, né? Ele falou de Jesus para aquele povo. E eu tenho certeza que o milagre aconteceu, né? Então é isso aí, gente. Uma palavra fiel, verdadeira, poderosa. Mas é dessa forma e desse jeito. Tá certo, gente? Deus tem muitas coisas boas pra gente, gente. Então temos que obedecer, entendeu? E fazer a obra de Deus. Aqui, ó, o versículo 9 diz assim, ó. Jonas ainda falando com o nosso Deus. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que voltei e pagarei do Senhor. Vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Tá certo? Aqui, Jonas, ele estava, né? Dentro daquela baleia, daquela grande baleia. E ali, quando Jonas viu aquela situação, ele se desesperou. Ele disse, meu Deus, e agora? E ali ele começou a se arrepender. Jesus, me tira daqui. Se tu tiver misericórdia de mim, eu farei o que tu está me pedindo, eu irei para aquela cidade, vou falar do teu amor, falar o que tu queres que eu fale. E ali ele começou a fazer aquela oração profunda. E Deus respondeu a Jonas. Deus ouviu a sua oração. E Deus teve misericórdia de Jonas. Então, ele fez que aquele grande peixe vomitasse Jonas na terra. E ali Jonas foi fazer a obra de Deus. Entendeu, gente? Ali Jonas obedeceu. Naquela mesma hora ele se levantou e foi para aquela grande cidade fazer a obra de Deus. Então é assim, gente. Do mesmo jeito é na minha vida, é na tua vida, tá certo? Que Deus possa aplicar essa palavra no teu coração. Que viemos, né, obedecer ao nosso Deus, andar pertinho do nosso Deus, tá certo? Quando Jesus mandar você fazer algo, que você venha fazer, eu e você, né? Que eu e você viemos obedecer ao pé da letra, para a gente ser abençoado por nosso Deus. Tá certo? Jonas, ele desobedeceu a Deus, mas Deus, mesmo naquela desobediência, Deus ele foi com Jonas. Por que ele foi com Jonas? Porque Jonas ele se arrependeu.
né? Quando ele estava naquela baleia, dentro daquela baleia, ele começou a orar, Deus me perdoa. Então ali Jesus começou a perdoar Jonas, mas ele teve que passar por aquela grande tempestade, né? Ele teve que ser jogado no mar, a baleia teve que vir, engoliu Jonas, né? E ali Jonas viu que o negócio era sério, muito sério. Mas o nosso Deus, ele perdoa Jonas, né? Jonas se arrependeu e foi fazer a obra de Deus como Deus tinha ordenado para ele e para aquela cidade fazer a obra de Deus. Então, que Deus venha te abençoar, te ajudar, te fortalecer. Fica com essas palavras, gente. Eu sempre costumo dizer aqui, viu? Eu não sou pregadora, mas eu sou uma serva de Deus que, pela misericórdia, estou fazendo a obra de Deus. Pela misericórdia, estou me esforçando para obedecer seus mandamentos. E eu gosto muito, gente, de ler a palavra do nosso Deus. Gosto muito de fazer a sua obra. Então fica com essa palavra, que Deus te abençoe, tá certo? Que Jesus ele realize todos os teus sonhos, projetos, tá certo? Se for uma cura, que Deus possa te curar nesse dia de hoje. Se for uma porta aberta, que Ele possa abrir a porta para você. Qualquer situação, gente, qualquer situação que você esteja passando, clame a Jesus, tá certo? E Jesus, ele é fiel para te ouvir, para te responder e para te abençoar, tá certo? Então que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe mais e mais.